Alô, pessoal do Camil do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que bem, espero que estejam bem felizes nessa aula que vocês estão assistindo após terem realizado a prova da SPSEX, né? Espero que tenham tido um bom resultado e que a nossa preparação tenha efetivamente auxiliado a cada um de vocês nesse percurso, nessa busca pelo sonho de entrar na SpaceX, né? Bom, sabe aquele negócio? Respirou um pouco, fez a prova, mas a vida continua e você tem um objetivo também, que é o objetivo de fechar bem o seu terceiro ano, fechar bem a sua vida escolar aqui no terceiro ano do Colégio Militar. Nesse sentido, tem algumas avaliações ainda por serem feitas, né? E essa aula nossa tende a ser a última aula. Na verdade, eu vou fazer ainda a gravação da correção da prova, né? Eu vou apresentar a prova da SpaceX para vocês, corrigindo, falando das armadilhas, do que é que eu sugiro que seja o gabarito. Isso vai ser gravado e vai ser postado aqui. Mas regularmente nós estamos praticamente fechando a aula com a revisão para a A8. Então vocês do terceiro ano fizeram a A7 recentemente, não é isso? Fizeram a A7 recentemente. Nessa A7, parte foi o mapa mental, parte foi o conteúdo da base comum, e a A8 de vocês vai ser toda com o conteúdo do itinerário. Qual é o conteúdo do itinerário para o caminho do terceiro ano? Somente esse assunto, modais de transporte mundial e do Brasil. Então, toda a prova da A8, para quem é do Camil, do itinerário Camil, vai ser sobre modais de transporte mundial e no Brasil. Que foi o assunto que nós trabalhamos nas 3 ou 4 últimas aulas nessa sequência didática. Beleza? É um assunto, julgo eu, bastante importante e que efetivamente merece nossa análise. A prova de vocês vai ser no formato de um simulado, né? Bem próximo ao que vocês acabaram de fazer da SpaceX, ou seja, 12 questões de geografia, todas elas questões fechadas, questões objetivas, tá bem? Então fiquem atentos, nessa aula de revisão eu vou utilizar slides, alguns poucos slides, não são muitos não, mas são slides que nós já trabalhamos antes, então se você tiver alguma dúvida, você pode voltar na aula original para ver um pouco mais de aprofundamento, já que aqui é revisão, não é? Mas uma coisa que eu queria alertá-los principalmente é o seguinte, essa aula de revisão, cada palavrinha minha está absolutamente encaixada com o que vocês vão ver na prova. Eu não vou falar nada novo, porque nós já trabalhamos com esses assuntos ao longo das últimas aulas. Mas agora eu vou falar desaguando na tua prova. Então fique atento, faça suas anotações, que eu tenho certeza que quem fizer isso tende a ter um ótimo resultado nessa 8, já resolver a tua vida, né? Vai passar na SpaceX, vai passar muito bem no colégio, e aí só vai ficar faltando mais uma avaliação adiante, que é a 9, sobre isso a gente conversa em outro momento. Beleza, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui pelos slides, que não são muitos, e ao final eu fiz algumas anotações, eu volto a essas anotações para fazer um outro comentário que tenha me fugido ao longo da análise que eu fiz dos slides. Aqui primeiro, não tem como enfrentar o assunto transporte sem discutir desenvolvimento econômico, integração regional. Isso é bem importante, Porque imagine só, se o país tem uma rede de transportes bem integrada, com múltiplos modais, Então tem rodoviário, ferroviário, integrando as regiões, possibilitando um acesso fácil. Isso possibilita, inclusive, a dispersão do desenvolvimento econômico, não é verdade? Hoje, como é que você acessa o interior da Amazônia? É bem difícil, Como é que acessa o interior do Brasil? Também é difícil, rodovias, Nós não temos ferrovias densas ocupando essas áreas do interior do território. Se tivéssemos, possibilitaríamos uma maior integração regional. É a relação de dispersão e concentração. Uma boa rede de transportes, especialmente viabilizando a intermodalidade, ou seja, a conexão entre os modais,
Uma boa rede de transporte possibilita dispersão da ocupação, não é? Por outro lado, as áreas de rede mais densa vão concentrar desenvolvimento. A gente vê isso muito claramente hoje no Brasil. Onde é que você tem uma rede de transportes hoje com maior racionalidade, mais equipamentos de engenharia, mais modais distribuídos? No Centro-Sul, maior concentração econômica, não é? As áreas de menor concentração econômica, a rede é mais dispersa. É a velha relação entre fixos e fluxos. Para que haja a circulação de capitais, de mercadorias, você precisa da instalação do fixo, não é? Uma coisa está vinculada à outra. Há uma perspectiva de produção de infraestrutura. O Brasil carece de infraestrutura de deslocamento, né? Tem o chamado custo Brasil. O custo de se produzir aqui porque os nossos portos são obsoletos, porque nós concentramos muito da distribuição de nossas cargas em rodovias, que fica muito mais caro, sujeito a acidentes. O Brasil é um país tropical predominantemente, com muita umidade, com variação sazonal de precipitação. Tudo isso é importante porque detona as estradas. Uma estação do ano chove muito, a outra fica seca. Intemperismo físico, intemperismo químico. Então o custo de manutenção das estradas é alto. Não é à toa que as nossas estradas são bem ruinzinhas. De uma forma geral, estou falando, não é? Então, existe sim aqui no Brasil uma perspectiva grande de produção de infraestrutura. Aliás, sobre isso eu queria comentar aqui agora, né? Essa perspectiva de produção de infraestrutura está prevista, inclusive, na política pública de transportes. Não é curioso? Hoje nós destinamos muito do nosso capital para manutenção e regulação das rodovias. Muito. Não é? Porque utilizamos a rodovia as rodovias mais do que quaisquer outros modais. Mas na nossa política pública, como planejamento, tem a perspectiva de integração multimodal, de maior investimento, por exemplo, em ferrovias. Planejamento é uma coisa. O exercício nos mostra que hoje a gente gasta muito do dinheiro destinado a transportes para manutenção de rodovias. Mas, do ponto de vista do planejamento, eu queria chamar muita atenção nisso. Tem sim. Inclusive, esse planejamento prevê associação com capital privado. Não é? Nós já vivemos isso, né? Forte privatização em todos os modais. Aéreo, portos, rodovias, ferrovias, hidrovias. A privatização é uma estratégia de você associar o capital privado vai ganhar, vai cobrar por isso, mas a priori vai oferecer um serviço a priori mais qualificado. Tem muita discussão sobre as estratégias de privatização, mas que há privatização, especialmente a partir da década de 90, com o modelo, a adequação do Brasil ao modelo neoliberal, há sim, há forte privatização do setor de transportes. E por fim, a gente vai ter que discutir isso, acho que no próximo slide, vantagens e desvantagens de cada modal. Isso aparece em muitas das questões que vocês vão ter na prova. Ah, que bacana, deixa eu falar uma coisa. Eu trouxe para vocês, essa questão aqui acabou de cair, caiu na prova da SFSEX. Olha só. As informações contidas no mapa apresentam o papel estruturador e o modo de organização do território determinado pelas redes e cada vez menos centrado em malhas administrativas e políticas, ou seja, não é a linha do Estado que vai determinar a circulação, é a densidade da rede. Aqui você percebe aquilo que eu falei, né? Olha o Centro-Sul, a rede mais concentrada, nas áreas mais densamente ocupadas do território. À medida que você interioriza, especialmente na Amazônia, a rede fica mais dispersa. Mas que rede é essa? Aí vem a pergunta. A partir da interpretação dos elementos do mapa e de seus conhecimentos sobre o território brasileiro, é correto dizer que a rede apresentada no mapa é... Vamos ver cada uma delas? Capacidade estimada do modelo dutoviário. Não, gente, a gente não tem tantos dutos, não. Teria aqui o gasoduto Brasil-Bolívia, tem um gasoduto no Nordeste brasileiro, tem um pequeno gasoduto, oleoduto aqui próximo a Tefé. Não teria essa densidade, não. Então a primeira letra A está fora. Malha aeroviária centrada somente em São Paulo. Não.
É verdade que São Paulo exerce centralidade aqui, até porque a malha aeroviária não teria tantos desvios, tantas variações assim, né? Tá vendo curvas, pouco provável. Terceiro, capacidade de carga via sistema intermodal, trem e caminhão. Esse me parece possível, mas eu não consigo distinguir aqui o que é trem e o que é caminhão, o que é rodovia, né? Aqui eu não consigo distinguir, o mapa não mostra. E tem algumas ferrovias importantes que não aparecem, como a ferrovia de Carajás, que sai aqui do Pará e vai para o Porto de Itaqui-Madeira. Então eu já descartei essa. Capacidade de tráfego por veículos dias, é essa, né? Letra D é o gabarito. A última é malha hidrográfica com diferentes profundidades. Se fosse malha hidrográfica, tinha que aparecer a amazônica aqui. A região norte é a única região do Brasil em que o modal fluvial, hidroviário fluvial, suplanta os demais modais, porque você vê que não dá para passar rodovia aqui na selva, ferrovia tem poucas, não é? Então, a última descarta, a resposta é a letra D, capacidade de tráfego veículos dias. Eu até peguei o mapa original, olha aqui, capacidade de veículos dias. Você percebe que próximo a São Paulo, centro econômico do país, a densidade da circulação é maior. Também próximo a algumas capitais, como Salvador, Recife, aqui no DF, não é? Aqui em Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, você tem uma maior densidade de circulação. Essa daqui seria a junção dos modais, né? Gasodutos, olha o Brasil-Bolívia que eu falei, ferrovias, olha a ferrovia de Carajás, que eu falei há pouco também, né? E por aí vai. Vamos adiante. Essa é a frase do Milton Santos, né? Pois agora a circulação preside a produção. Os fluxos daí decorrentes são mais intensos, extensos e seletivos. Nós já discutimos. Galera, essa daqui me parece esse daqui me parece que é um dos slides mais importantes para a tua prova. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu checar algumas coisas que eu já falei aqui. Já falei da política de transporte do Brasil, da privatização, da intermodalidade, da diferença entre o que é planejado e o que existe na prática. Isso eu já falei. Nós já falamos... Cadê? Intermodalidade é um termo que vai aparecer muito, né? Já falei dos portos obsoletos do Brasil, ou seja, portos que não foram modernizados e acaba que o custo aumenta muito, né? Calma. Bacana, vamos lá, vamos seguir aqui que tem muita coisa ainda. Então, aqui você tem a eficiência dos meios de transporte, né? E aí a característica de cada um dos modais. O modal hidroviário, ele tem grande capacidade, percebam aqui, né? É o mais forte, a capacidade de carga é altíssima, mas não é veloz, né? Não tem facilidade de acesso, porque depende do rio que seja navegável, então de um custo muito alto de viabilização de uma hidrovia com canais artificiais, com eclusas, né? Agora eu queria chamar a atenção principalmente dos navios, porque aqui parece que barco ele faz menção ao transporte fluvial e navios seria para transporte marítimo. O transporte marítimo ele é o responsável hoje pelo comércio internacional. Então as coisas que você recebe que vem de fora vêm através de transporte marítimo. Especialmente, galera, guarda isso que tem uma questãozinha lá, especialmente a partir do uso de contêineres metálicos na década de 1950. Metade do século passado. Sabe o que são contêineres? Né? Aquelas caixas metálicas, porque ali possibilita um rápido processo de carga ou descarga. Você bota as coisas ali dentro, o produto, o que é que seja ali dentro, aí vem o guincho, pega e já bota, tira de um navio, bota no trem, tira de um navio, bota no caminhão. Possibilita a intermodalidade e possibilita um processo muito rápido de carga e descarga. Super importante isso que eu estou falando, o uso de contêineres metálicos a partir da década de 50 e o uso do transporte marítimo como o transporte que possibilita hoje, por exemplo,
a intensidade de fluxos de mercadorias, que é uma das marcas da globalização econômica, não é? Eu chamo muita atenção para isso. Nós temos aqui no Brasil, se bem que os corredores de exportação eu vou falar adiante, não vou mexer nisso agora não. Então fica aqui essa primeira dica. Os trens, o modal ferroviário, ele é o mais adequado para você circular em grandes distâncias, especialmente como o Brasil, né? Que você não tem tanta variação de altitude. Nós temos uma ferrovia que está sendo construída, está parada, mas tem um projeto de construção que já começou, que é a Ferronorte, que cruza o centro do território brasileiro, passando aqui para o Brasil, inclusive, e que vai ser importantíssimo para escoar a produção do agronegócio do centro do território nacional. É bom lembrar que a ocupação do cerrado, né, com o agronegócio, a expansão da agricultura comercial se dá a partir da década de 70, com a correção do solo ácido do cerrado, o uso da calagem, né? Calagem é você colocar cal no solo para possibilitar o uso agrícola de solos ácidos. Pois bem, isso descortinou um imenso território no centro do Brasil, ainda carente de uso econômico, quer dizer, não tinha esse uso econômico. Foi muito ruim do ponto de vista ambiental, porque vai derrubando o cerrado. O cerrado é um bioma biodiverso, fadado à extinção, inclusive por conta disso, né? Mas hoje o centro do território brasileiro é altamente produtivo, é a área de expansão da agricultura comercial, e você precisa criar instrumentos para viabilizar a circulação dessa produção. A ferrovia seria o melhor. Hoje, lamentavelmente, boa parte dessa produção escoa por rodovias, o que aumenta muito o custo, é o chamado custo Brasil, aumenta muito o custo de circulação, não é? Mas é o que nós temos hoje, como nós vamos ver no último slide aqui dessa revisão. A Ferronorte será, quando for concluída, uma ferrovia, então, que vai possibilitar o escoamento dessa produção pelos portos do norte do Brasil. Bem importante isso, não é? Cadê? Produção agrícola, eu já falei, vamos adiante aqui. Aqui você tem o transporte aéreo, o avião, né? O custo é muito alto e alto também a velocidade. Então, como o custo é alto e alta velocidade, você vai usar o transporte aéreo ou para pessoas, né? Ou que possam pagar, evidentemente, ou então para cargas muito preciosas, né? Pequenas e preciosas. Não dá para transportar, por exemplo, commodity agrícola em avião. Não faz sentido, o custo fica muito alto. Professor, mas dentro das cidades também tem o transporte aéreo, não tem? Tem. Quais são os transportes? Qual é o transporte aéreo nas cidades? O helicóptero, não é? Para, professor. Tem sim, gente. Especialmente em grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, a frota de helicópteros é bastante grande, porque você tem sede de muitas empresas, corporações transnacionais. É o bacana que mora no condomínio fechado, muito longe do núcleo da cidade, para evitar problema com violência, com tráfego, e se desloca de helicóptero. As grandes cidades do mundo têm isso. São Paulo teve um período que chegou a ter, no final do século XX, início do século XXI, São Paulo tinha a segunda maior frota de helicópteros do mundo, só perdia para Nova York. Pense aí. É bem grande, né? São Paulo e Rio de Janeiro aqui no Brasil. É uma estratégia de quem tem muita grana, evidentemente, de circular rapidamente pelas cidades. E aqui nós temos o automóvel, né? O transporte rodoviário, ele é absolutamente importante para qualquer país, porque ele é o que possui maior mobilidade. O que não faz sentido é, como o Brasil, você concentrar o transporte de cargas em longas distâncias nas costas do caminhão, porque ele tem, como vocês podem ver aqui, pequeníssima capacidade de carga. O que vai no caminhão vai no cantinho de um navio, vai no cantinho de um vagão de um trem. Então, o transporte rodoviário é o que possui menor capacidade de carga, um alto custo de manutenção dos veículos. Já falei sobre a característica do Brasil, não é? Então, você destinar mais da metade da circulação da carga do Brasil, um país gigantesco, em caminhões, é você aumentar muito o custo da produção no nosso território, chamado custo Brasil, né? É urgente a alteração
dessa matriz de transportes brasileiros, especialmente para cargas, também para pessoas, mas especialmente para cargas, para diminuir inclusive o custo da produção no interior do nosso território, não é? Importantíssimo isso que eu estou falando. Vamos lá. Aqui tem uma comparação dos três, né? Rodovia, ferrovia e fluvial. Olha aqui as distâncias. As maiores distâncias viabilizam o fluvial e a ferrovia. As menores distâncias viabiliza o caminhão. Percebeu? Maior distância, menor distância, caminhão, que diminui o custo. Distâncias medianas, ferrovias. Longas distâncias, fluvial. Bacaninha esse gráfico, não é? Bem instigante. Aqui tem aquilo que eu falei, né? Esquema de funcionamento do sistema intermodal. Olha os containers. Olha o container aqui no caminhão, não é? Vai para a rodovia, tirou do caminhão, botou aqui, vem para o trem, vai para o navio, o que é que seja. É a containerização, né? Super importantes, né? Para essa conexão intermodal. E também da ideia da capacidade, né? O que é que pode levar um caminhão, o que é que pode levar um trem, um barco e por aí vai. Aqui você tem a situação de alguns países e do Brasil, né? Sistema de transportes comparativamente. Você percebe claramente que a opção do Brasil, especialmente na década de 50, pelo rodoviarismo, não é? A partir de JK especialmente, foi bem importante no sentido de modernização, de criar uma rede urbana nacional. É bom lembrar, gente, presta atenção nisso, que até metade do século XX, até 1950, o Brasil não tinha uma rede urbana bem integrada. O Brasil ainda tinha uma estrutura dos chamados arquipélagos econômicos, né? Nichos de desenvolvimento econômico regional, mas com dificuldade de conexão entre eles. Foi a partir da formação de uma rede urbana, de uma rede rodoviária, de uma malha rodoviária, com JK especialmente, e do crescente investimento na malha aeroviária. Pelo amor de Deus, não existiam aeroportos comerciais no final do século XIX, não. Isso daí vai ser ali pós Primeira Guerra para cá, né, que surgem as primeiras companhias aéreas do Brasil. A primeira foi a Aviação Aérea Rio Grandense, Varig. Os pais de vocês talvez conheçam, sabia? Eu cheguei a voar na Varig, presta só, foi comprado pela Gol, que hoje existe, né? Que ainda hoje existe. Mas o fato é que o transporte aéreo e o transporte rodoviário, especialmente na segunda metade do século XX, que possibilitaram nós vencermos os chamados arquipélagos econômicos e chegarmos à atual situação de uma rede urbana bem integrada. Hoje o Brasil tem uma rede urbana bem integrada a partir fundamentalmente desses dois modais, não é? Agora, quando você compara a situação do Brasil, à situação desses outros países, você percebe como a nossa situação está distinta, né? Mesmo em relação à Argentina, que é um país também periférico, não é? Com dimensões grandes também. Presta atenção que o marítimo na Argentina é mais que o Brasil e o ferroviário na Argentina também maior que o Brasil. Assim como o Brasil destina muito do seu transporte de cargas ao transporte rodoviário, que é uma imposição de fora para dentro, né? As grandes companhias automobilísticas, as grandes companhias petrolíferas. Você vê que nos países centrais, o rodoviário para o transporte de cargas é o menor. Nos países periféricos, como o Brasil e a Argentina, maior. Isso não é gratuito, não é coincidência, né, gente? Vamos lá. Tá certo? Esse gráfico aqui ao lado mostra aquilo que eu falei da obsolescência dos postos no Brasil. Olha só, média de utilização de trabalhadores para a movimentação de contêineres. Em Roterdã, 5 trabalhadores. Na Bélgica, Antuérpia, 6. Buenos Aires, 8. Barcelona, 10. Em Santiago do Chile, 18 trabalhadores para movimentar contêineres. No Porto de Santos do Brasil,
que é o maior porto brasileiro, 30 trabalhadores. Isso mostra a obsolescência dos nossos transportes, dos nossos portos, né? Como que tem pouca modernização e como que eles são lentos no final das contas. Aqui tem aquilo que eu falei, a circulação marítima, marcando o processo de globalização, né? Os produtos que circulam pelo mundo hoje circulam fundamentalmente entre os países pelo transporte marítimo, conectando os continentes, né? A rede de transporte aéreo, como ele é de maior capital, né? A rede é mais densa nos países centrais. Se nós formos observar no Brasil, nós vamos observar também que na área mais rica do Brasil, ali no centro-sul, você tem uma rede aérea mais densa também. Aqui o que eu falei, ó, do arquipélago ao continente. Então, 1890, uma estrutura de circulação em arquipélago ainda, sem aeroportos importantes, sem uma rede rodoviária. Ainda na metade do século XX, você percebe que já há uma conexão maior aqui entre Sudeste e Sul, mas ainda muito dispersa a ocupação. Agora, na segunda metade do século XX, expansão das rodovias, dos aeroportos comerciais, nas capitais especialmente, você tem praticamente todo o território brasileiro encaixado dentro de uma rede urbana efetivamente nacional. Conexão entre os modais de transporte, esse é o mapa que de alguma forma nós vimos naquela questão que eu resolvi com vocês, né? Deixa eu ver, tem um último mapa aqui para fechar. Bom, eu acho que esse é o último slide, eu fecho a aula com ele. Que é um slide sobre os corredores de exportação do Brasil. A SPSEX gosta muito desse tipo de questão, não é? Aqui você tem os principais corredores de exportação do território brasileiro. E o que é que vem do interior para sair? O nosso principal porto é o porto de Santos, né? Nosso principal porto de exportação e importação. Está junto à nossa capital econômica, por assim dizer, que é São Paulo, e a área de maior concentração de riqueza do Brasil, que é o Centro-Sul, tá bem? Tem alguns outros portos importantes ligados à exploração, seja de produtos agrícolas, como por exemplo o porto de Paranaguá, sai muita soja, muitos produtos agrícolas aqui do Mato Grosso do Sul, do Paraná, do oeste de São Paulo, sai para o Paranaguá, tá certo? Agora eu queria chamar a atenção, é a última informação minha e aí eu fecho a aula, de dois portos importantes aqui. Um que nem está mencionado, está aqui onde eu estou passando o mouse, é o porto de Itaqui, na Ilha de Madeira, próximo a São Luís do Maranhão, que através de uma estrada de ferro liga o complexo de Carajás. Carajás está aqui no Pará, viu, gente? Não cai nessa armadilha. Carajás está aqui no Pará. E aí o complexo de Carajás é ligado por estrada de ferro de Carajás até o porto de Itaqui Madeira, por onde sai minério de ferro e outros minérios para exportação. Também vinculado à produção mineradora, aqui embaixo você tem principalmente o porto de Tubarão, junto à Vitória, capital do Espírito Santo. No interior de Minas Gerais, próximo a BH, tem uma região chamada quadrilátero ferrífero. Esse quadrilátero ferrífero é um veio mineralógico riquíssimo em minério de ferro, mas em outros recursos minerais também. E tem uma estrada de ferro, Vitória, Minas, que faz escoar a produção do quadrilátero ferrífero em Minas Gerais para o porto de Vitória. Também vem pela estrada de ferro central do Brasil para o porto do Rio de Janeiro, tá certo? Então a produção do quadrilátero ferrífero escoa pelo porto de Vitória, o porto de Tubarão, Vitória, e o porto do Rio de Janeiro. E a produção de Carajás, cá em cima, escoa pelo porto de Itaqui Madeira. Beleza, beleza? Eu acho que assim, não finalizamos não, tem mais um, que é o modal de transportes, né? Isso é o que há para 2011 e aqui era a projeção, né?
Já passamos de 2019, só que esse gráfico é de 2011, né? Então, grande concentração do rodoviário. E qual é o planejamento? O planejamento é aumentar as cargas para o transporte ferroviário e fluvial, hidroviário, não é? E diminuir paulatinamente a carga sobre o transporte rodoviário. Esse é o planejamento. Na real, na prática, isso não aconteceu. Então, há um planejamento, mas na prática a gente continua investindo muito ainda na manutenção, não é? Lembrando que, especialmente a partir da década de 70, com muita privatização. E essa privatização vale para todos os modais. Beleza, beleza? Galera, fechamos então. Tratei aqui de todas as principais questões que vão pipocar na tua prova. Fiquem atentos a isso. Revejam essa aula antes da prova, que vale muito a pena. Você vai arrebentar, vai acertar as 12 questões e faça isso mesmo, tá certo? Esse deve ser dos nossos últimos encontros virtuais, pelo menos nesse formato aqui, visto que dentro em breve, já com a segunda dose da vacina, eu devo estar voltando para o presencial e vou ter a alegria de encontrar com alguns de vocês. Beijo, tchau, tchau, joguem duro.